Projeto de lei número 3.298/2012, em primeiro turno, de autoria do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativo ao ano de 2012. Indago ao senhor relator, deputado Lafayette Andrada, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, deputado Lafayette Andrada. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei implica que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativo ao ano 2012. O projeto foi distribuído à Comissão de Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Compete a essa Comissão de Administração Pública pronunciar quanto ao mérito. O projeto fixa em 5,1% o índice de revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Utilizou como parâmetro para a fixação desse percentual o IPCA amplo, apurado no período entre maio de 2011 e abril de 2012. Ressalto que não se trata de aumento efetivo, mas sim de mera recomposição remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento ao que dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Por isso, a utilização do IPCA. Com efeito, o referido dispositivo constitucional estabelece o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4, artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e sem distinção de índice, constitui uma luta histórica dos servidores públicos estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente. A proposição, além de conferir efetividade ao comando constitucional, valoriza os servidores do Judiciário Mineiro ao aperfeiçoar o seu regime remuneratório, propiciando assim maior eficiência ao setor público. É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo, cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no parágrafo 8º daquele mesmo artigo. Trata-se de adequar a proposição às alterações operadas no regime de aposentado servidor público pela emenda a Constituição número 41 de 2003. Também é excluído o reajuste que o projeto pretende instituir o servidor de que trata o artigo 9º da Lei Complementar Estadual número 100, de 2007, o qual se sujeita às regras e aos critérios estabelecidos pelo regime geral da Previdência Social. Segundo o caso positivo, é garantido aos segurados e os seus dependentes a continuidade da percepção dos benefícios previdenciários concedidos com base no artigo 79. Portanto, por se tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base em índice oficial, somos pela aprovação da matéria. E face ao exposto, presidente, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.298/2012. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Certa discussão, em votação, parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir os seguintes convidados que já se encontram à mesa. Wander da Costa Ribeiro, presidente do Singojus MG, Sandra Margarete Silvestrin de Souza, presidente do Sejusmig, Robert Wagner França, coordenador-geral do Sinjus MG, e Leonardo Militão, advogado do Sinjus MG. Não, na verdade eu tenho que sair.
Passa a palavra para o autor do requerimento, Sargento Rodrigues. Aqui é direto, deputado. Vamos direto. Eu gostaria, inicialmente, primeiro, cumprimentar aqui a presença dos sindicatos. Eu gostaria também, antes de iniciar propriamente as minhas considerações iniciais, de perguntar à assessoria da comissão se há algum representante do Tribunal de Justiça nessa audiência e se o tribunal mandou alguma comunicação com relação à presença do seu representante. Não há representante e não mandou justificativa. Bom, é de se esperar daqueles que realmente não querem dialogar com os servidores e muito menos com os presidentes de sindicato, que realmente venha se ausentar. Esta postura do Tribunal de Justiça em nada contribui com o bom andamento dos trabalhos, em nada contribui com o bom desempenho dos servidores do Tribunal de Justiça. Nós esperamos, Robert e Sandra, nós esperamos que com a chegada do novo presidente do tribunal, que nós tenhamos um comportamento diferenciado. Então, eu quero nesse momento dizer ao presidente do Tribunal de Justiça, Joaquim Herculano Rodrigues, a quem os servidores manifestam a sua confiança, mas acima de tudo manifestam uma esperança que dias melhores possam vir. O judiciário ainda continua em Minas Gerais adotando uma postura de extrema distância com relação aos seus servidores. Volto a repetir, esse tipo de postura não contribui em nada com as ações que devem ser desempenhadas pelo conjunto dos servidores. Imaginemos que por mais que o juiz, o desembargador, possa decidir dentro do processo, ele precisa ali aquilo que nós chamamos do seu longa-manos, então dos seus auxiliares diretos. Então são servidores do tribunal, seja em qual cargo ele estiver, que exerce essa função de longa-manos, que nós sabemos que é o braço maior, que é o braço extenso do juiz e do desembargador, para que a justiça de fato seja feita. Se nós precisamos, se o juiz naqueles autos procede ali uma decisão interlocutória, certamente essa decisão ela requer uma tomada de providência, e essa tomada de providência é realizada não é pelo juiz, é por seus auxiliares, é pelos seus técnicos, pelos seus oficiais. Então são essas pessoas que certamente vão fazer com que o processo tenha a sua celeridade. Se precisa fazer, de levar uma intimação, se precisa fazer avaliação, certamente contará com o apoio do oficial de justiça. Então esses servidores são imprescindíveis. Sem esses servidores, o juiz fica sem os seus pés e suas mãos. Ele não consegue sair do lugar. Assim como é a função aqui nossa dos deputados. Nós estamos aqui votando os projetos, fazendo os debates, mas a nossa retaguarda, nós temos aqui consultores e assessores de comissão. Se o consultor não preparar esse parecer e discutir com o deputado a linha que o deputado deseja ou que ele entenda ser melhor, e se não houver a consultoria, nós vamos ficarmos de pé e mãos amarradas também. Se a gente não tem aqui os assessores da comissão para elaborar a pauta, para fazer o convite aos convidados, para enviar a convocação, para avisar os deputados, inclusive buscar o deputado em plenário, nós vamos ficar de pé e mãos amarradas. Então é preciso que o juiz e que o desembargador primeiro compreenda isso. Primeiro ele possa entender a necessidade que o seu servidor, o servidor do Tribunal de Justiça tem para com a necessidade do trabalho que ele exerce.
Então, feito essas considerações, senhora presidente, o requerimento que nós aportamos, ele visa tão somente discutir a implementação de direitos que foram conquistados e que o tribunal resiste em não conceder esses direitos. O fato, deputado Rogério Corrêa, o fato do Tribunal de Justiça não mandar aqui um representante não significa que as vozes dos servidores deixarão de ser ecoadas aqui na tribuna dessa casa, seja pela TV Assembleia, seja através da tribuna e seja nas manifestações rotineiras, cotidianas que os servidores têm feito. Mais cedo, quando nós votávamos aqui o PL 3298, que de forma tardia chegou a essa casa, visando tão somente uma pequena correção, uma pequena reposição salarial na ordem de 5,1, eu disse mais cedo no primeiro encaminhamento, olha, Tribunal de Justiça, é preciso que eles compreendam, eles não estão tão distantes dos servidores quanto eles imaginam estar. O poder que um juiz, um desembargador tem, não lhe dá a ele o direito de se manter nessa distância tão longínqua que ele tem dos seus servidores. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de transformação social que requer que esse observador seja mais atento. Então os desembargadores do Tribunal de Justiça precisam estar mais atentos a essa transformação. Mas ela não está acontecendo, não é só com os servidores do tribunal. Acontece com os servidores da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Executivo. Nesse momento, o deputado Rogério Corrêa está vindo exatamente de um processo de negociação com os servidores da saúde e com os servidores dos eletricitários vinculados à CEMIG. Por quê? Porque necessita da intervenção da Assembleia. Então é bom que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, que ele já inicia o seu trabalho já compreendendo que é preciso negociar com os servidores, que é preciso sentar à mesa com os servidores, e não mandar apenas um técnico da secretaria do tribunal fazer essa interlocução. Isso não é papel de técnico de secretaria, porque técnico de secretaria não tem poder de decisão. Técnico de secretaria não tem poder de decisão para dizer se o reajuste vai ser X ou X mais Y, se esses direitos serão, de fato, implementados ou não. Esse técnico não tem esse poder de decisão. Nós gostaríamos muito que aqui tivesse um desembargador do Tribunal de Justiça representando o presidente, porque aqui ele poderia ouvir de viva voz dos seus próprios servidores as dificuldades que eles estão enfrentando. Eu quero, deputado Rogério Corrêa, dizer a importância dessa audiência pública. Essa audiência pública, ela visa a implementação de direitos. Que direitos, deputado Rogério Corrêa? Vossa Excelência, foi bom ter chegado, porque a deputada Lisa Costa não se encontrava aqui. Desculpa. A deputada Lisa Prado, ela não se encontrava aqui quando nós votamos em 2008 o PLC, que foi transformado na Lei Complementar 105 em 2008. Então ela aqui não se encontrava, ela ainda era vereadora no município de Uberlândia. Mas o deputado Rogério Corrêa estava aqui. Nós votamos aqui, deputado Rogério Corrêa, o projeto de lei que tratava da divisão e organização judiciária do Judiciário Mineiro. Agora, pasmem a incoerência do Tribunal de Justiça. Nós aprovamos aqui 3 emendas de iniciativa deste parlamentar. Uma estabelecia a exigência do bacharelado em Direito, que havia inclusive uma recomendação da ministra, então ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, recomendando que os tribunais adotassem em seus concursos para os oficiais de justiça a exigência do bacharelado em Direito. Havia recomendação do próprio CNJ, à época em que a ministra Carmen Lúcia acumulava essas duas funções. Bom, aprovamos a emenda. Aprovamos a paridade daqueles que já se encontravam também em face nova demanda. Aprovamos aqui também que no prazo de 120 dias o tribunal encaminharia a esta casa um projeto de lei tratando da gratificação dos cargos que aqui se encontram na forma da lei especificados. As 3 emendas, deputado Rogério Corrêa, o tribunal, porque com este deputado não tem meias palavras,
O tribunal, obviamente, usando a sua influência como poder, foi até o governador do estado e falou assim: veta para a gente esses 3 artigos. O governador, atendendo um pedido político do presidente do tribunal, vetou os artigos. A Assembleia, de forma soberana, por unanimidade, nós derrubamos todos os vetos que foram colocados por parte do governador, a pedido do presidente do Tribunal de Justiça, à época. A lei foi toda contemplada. O que o tribunal fez, deputado Rogério Correia? Para não estabelecer concurso de oficial de justiça, para não cumprir os outros requisitos, para não encaminhar o projeto de lei que tratava da gratificação, para não fazer equiparação com a nova exigência, o presidente do tribunal solicita ao governo do estado, já que a Assembleia derrubou, e o projeto foi totalmente, ou seja, a lei ficou por completo, sem a retirada desse artigo, o tribunal pede ao governo do estado, de forma mais descarada possível, para entrar com a ação direta de constitucionalidade quanto à exigência do bacharelado em Direito Oficial de Justiça. O que aconteceu? O próprio tribunal concede um liminar. Quer dizer, um jogo de compadres que não engana ninguém, que todo mundo está vendo, que está escancarado o jogo que foi estabelecido entre o governo do estado e o Tribunal de Justiça. Como eu não tenho amarras nenhuma política que me prenda a nenhuma autoridade desse estado, nós estamos aqui cobrando e dizendo a verdade e cobrando para que isso não ocorra de forma tão escancarada como ocorreu aqui em Minas Gerais. O fato é que os servidores também não ficaram aqui calados. Os servidores, eles foram à luta, como estão indo à luta constantemente, e foram ao CNJ e conseguiram suspender o concurso que o tribunal abriu com nível médio e não com a exigência do bacharelado em Direito, foram ao CNJ e conseguiram suspender. Mas ainda, deputado Rogério Correia, fica a catimba, a picuinha, a pirraça do Tribunal de Justiça em não acatar a lei aprovada por esse poder de forma soberana, pela vontade popular. Eu não posso dar despacho de processo, porque não sou juiz e embargador. Mas aqui nessa casa, quem vota a lei é deputado, não é juiz. Quem vota a lei aqui é deputado. Eu não posso ir lá no Tribunal de Justiça, dar despacho no processo, dar sentença, expedir medidas cautelares de processo, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, porque eu não sou juiz competente, eu não estou investido na judicatura. Eu estou pelo exercício de mandato parlamentar. Mas onde vota projeto? Onde se aprecia veto? É aqui no parlamento. Então o tribunal vem cometer uma série de erros com seus servidores, deputado Rogério Correia. E esse é o motivo principal dessa audiência pública. Agora, a ausência do tribunal, ela não faz nenhum servidor se calar, não. A ausência do tribunal, ela não vai mudar a postura do servidor e lutar pelo seu direito. Porque qualquer um leigo, não precisava ser bacharel em direito, operador do direito, sabe de que forma as coisas estão acontecendo. Então nós queremos, deputado Rogério Correia, fazer um apelo para o presidente do tribunal, doutor Joaquim Herculano Rodrigues. Vossa Excelência está acabando de assumir o tribunal. Vamos ter uma postura mais democrática, vamos fazer com que os servidores sejam ouvidos e respeitados. Disse aqui mais cedo, deputado Rogério Correia, que hoje nós estamos aprovando aqui já, na administração pública, aprovamos uma reposição inflacionária da ordem de 5,1. Não é reajuste, nós sabemos disso. É uma reposição inflacionária das perdas. Mas deve chegar um dia em que membros de poder e servidores públicos, porque no frigir dos ovos são todos servidores, devam ter, na mesma época, o mesmo índice. É óbvio que a hierarquia salarial vai continuar existindo em qualquer sociedade democrática, por mais que seja avançada. Mas há necessidade de alcançarmos esse patamar. Deu 5,1? Deu 5,1 também para juízes e embargadores. Deu 5,1
para os servidores da Assembleia, dê 5,1 para os deputados também. Não há nada de irregular nisso. Essa é a nossa, no momento, a nossa utopia, que nós não devemos deixar de perseguir. Mas quero deixar claro, aos Sindojus, aos Sejusmig e aos Sijus, parabéns pela luta, continuem firmes, porque a gente só rompe barreira e obstáculo à medida que a gente luta. Como dizia Rodolfo Voyeng, né, na sua obra Luta pelo Direito, sem luta não há conquista. E eu prefiro ficar com o IERG e, obviamente, apoiando a luta de vocês. Eu quero aqui, presidente Rogério Corrêa, encerrar as minhas considerações iniciais, dizendo que nós não vamos nos calar, que o presidente do tribunal pode começar a abrir as suas portas para negociações, e que o descumprimento desses artigos também é uma violação grave, E, obviamente, nós vamos aqui ao final dessa audiência aportar requerimentos solicitando a manifestação do CNJ para que a lei no Estado de Minas Gerais possa ser cumprida pelo Tribunal de Justiça, o que ela não está sendo cumprida. São essas minhas considerações iniciais, Rogério Corrêa. Obrigado, deputado Rodrigues. Eu assumo a presidência como membro da comissão. Primeiro, parabenizar o deputado Rodrigues pela solicitação dessa audiência pública. E como ele bem explicou, são várias as demandas que estão postas, sendo que a falta de indexação do índice da database é um dos pontos fundamentais que faz com que os servidores venham até a nossa comissão para fazer esse debate. Então, quero parabenizar o Rodrigues. E além dos pontos que o deputado Rodrigues colocou, nós estamos ainda para marcar, a pedido dos sindicatos, tanto o Sindojus como o Sejusmig, neste caso especial, uma audiência pública para debater os servidores que estão em déficit no Tribunal de Justiça. E a situação é precária pelo que lhe foi exposto. Faltam muitos servidores que são substituídos de forma precária. E isso tem trazido uma série de consequências, né, para o Tribunal de Justiça e para os servidores. Então nós temos que marcar ainda essa próxima reunião. Eu creio que nós faremos em agosto, vamos ver se marcamos, eu pedi ao presidente da comissão para marcar no início de agosto, mas para ver essa precariedade por causa dos déficits dos servidores. Nós tivemos também, eu recebi aqui dos servidores um boletim do Sejusmig, lembrando que eles recebem, para cumprir as determinações da Justiça, apenas R$ 6,50, e quando vão para a zona rural, R$ 8,50. Nós já fizemos audiência pública deste assunto, eu achei até que já tinha sido resolvido, mas pelo que eu vi, pelo boletim que é agora de julho, absolutamente nada. E eles reivindicam, deputado Rodrigues, que passe a R$ 13,25, que é o preço que o tribunal paga ao correio. No caso da zona rural, teria que ser acrescido o valor por quilômetro rodado, porque fazem carro próprio. É bom que o telespectador da TV Assembleia saiba disso, porque criaram uma imagem que servidor do Legislativo, servidor do Judiciário, servidor dos tribunais são marajás e ganham um absurdo. Criaram essa imagem e, na verdade, quando vocês veem um fato desse, é bem ilustrativo. R$ 6,25 para cumprir uma determinação é o que ele recebe, mais caro do que as passagens de ônibus. Se for na zona rural, R$ 8,50. E ele vai no carro dele, ele não paga nem de longe a gasolina, muito menos o desgaste do carro. Então o oficial recebe essa mixaria. Nós fizemos audiência pública disso e já foi resolvido. Mas no caso do tribunal, o servidor sabe é pirraça, é pecuinha com o servidor. Porque vocês estão reivindicando, ou seja, eles querem que o servidor continue recebendo uma mixaria que não dá para pagar nem o custo do combustível calado. Porque eles não podem indicar, então é pirraça, é pecuinha. Isso já foi debatido aqui na comissão, vamos ver se a gente volta a esse tema, mas esses servidores que estão trabalhando em caráter precário e os servidores
que deveriam ser chamados para serem efetivos de concurso, não são. Já existe, inclusive, em alguns casos, concursos feitos nisso, e eles não foram chamados para ocupar as vagas que existem, e o tribunal diz que não existe vaga, mas porque eles chamam servidores a título precário. Então há um déficit também muito grande, é outra questão que nós precisamos debater. Aqui em Minas Gerais fica gravado também, mais um índice negativo para Minas Gerais, é que o servidor judiciário é o 21º pior salário do Brasil. Toda vez a gente dá uma notícia dessa. O servidor de educação, um dos últimos, o servidor de segurança pública, um dos últimos, o servidor da saúde, outro dia, o ministério é o último, é o 27º. E da justiça é o choque de gestão, né? É o choque de gestão. Com o servidor público, tudo corta. Aí tem o choque de gestão. Mas o déficit zero, a gente não vê onde está. Então fica aqui também a demonstração que para o servidor da justiça também existe o tal choque de gestão. E que Minas quebrada, que nós achávamos que vivia a mil maravilhas, parece que não é a verdade estabelecida. O senador Aécio Neves descobriu tardiamente que tinha quebrado Minas. E agora os servidores têm que pagar a conta da quebradeira. Mas vamos agora escutar então nossos servidores, que foram aqui convidados pelo Sargento Rodrigues para fazer parte dessa audiência. Então eu queria primeiro passar a palavra para... tem alguma prioridade da escolha? Não? Então vamos passar ao Wander da Costa Ribeiro, presidente do Sindujus. Pediria que tivesse um tempo de 10 minutos, para que pudesse, Wander, eu vou marcar mais rigorosamente, porque nós estamos com plenário também, eu e o deputado Sargento Rodrigues teremos que em breve estar no plenário da Assembleia. Então, Wander, por favor, 10 minutos. Boa tarde, deputado Rogério Correia. Boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, por essa oportunidade. Que a Assembleia Legislativa, boa tarde aos companheiros, servidores, oficiais de justiça, que vieram de várias comarcas aí, Montes Claros, Janaúba, Betinha, a turma toda aí. A Assembleia Legislativa tem demonstrado ser a verdadeira casa do povo, porque é a casa aonde são ouvidas as reclamações, é uma casa aonde os servidores são recebidos de portas abertas. É uma casa aonde nasce o direito. E nessa casa eu ainda continuo acreditando, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem enviado para cá vários projetos prejudicando os servidores. E aqui, com o trabalho dos deputados, com a assessoria, a gente tem conseguido reformular todos esses projetos. Então, assim, parabéns à Assembleia Legislativa por essa oportunidade de estar abrindo esse espaço aqui. Agora, com relação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é uma decepção muito grande para mim como servidor e para mim como cidadão, porque é uma instituição que existe para cumprir leis. Ele tem a função social de fazer valer as leis, mas infelizmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem cumprido com essa missão. Só para a gente voltar um pouco aí, uma lei de 92, que garantia adicional de periculosidade para os oficiais de justiça, passaram-se mais de 15 anos da vigência dessa lei e o Tribunal de Justiça não teve a dignidade e a coragem de cumprir essa lei. Foi preciso votar uma outra lei, deputado, agora em 2011, instituindo o índice de periculosidade dos piores da federação. E aí agora, após uma greve de servidores da segunda instância, o Tribunal de Justiça se viu pressionado e passou a pagar essa periculosidade para a gente. Com relação ao nível superior, muito bem disse o Sargento Rodrigues, em 2008
foi um corre-corre aqui dos servidores, dos oficiais de justiça, dos sindicalistas, para que a gente pudesse apresentar uma emenda que estava no projeto que estava mudando a lei de organização judiciária. Conseguimos, com muita luta, colocar, através dos deputados da Assembleia Legislativa, 2 emendas, onde passaram a exigir o nível superior para o oficial de justiça, juntamente com a equivalência salarial. Essas 2 emendas foram aprovadas em todas as comissões, onde foi se apreciado a juridicidade dessas emendas e o impacto financeiro dessas emendas. O tribunal respondeu e a Assembleia pôde verificar que todas as 2 emendas estavam dentro do orçamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi aprovada essa lei com muita luta, houve o veto do governador a pedido do tribunal e conseguimos derrubar o veto. Em 2008, em novembro, foi aprovado e já se passaram 1.400 dias e o tribunal teima em não cumprir uma lei aprovada nessa casa, uma lei que a Assembleia de Justiça, que a Assembleia Legislativa, representando o povo mineiro, concedeu esse direito aos servidores. Não foi o Tribunal de Justiça que concedeu, foi o povo de Minas Gerais que concedeu, através dos deputados. Agora, vem uma instituição que se diz da justiça, querendo se arvorar na condição de legislador e querendo revogar esta lei. Eu fico pensando, que país é esse onde nós estamos? Que justiça é essa? Um órgão, uma instituição que existe para cumprir lei e vem de uma forma imoral e traidora para com os oficiais de justiça, conseguiu um ADIM que a gente fica com muita desconfiança, um ADIM que conseguiu com o governador Anastasia, e o próprio tribunal concede uma liminar e suspende a eficácia do nível superior e da equivalência salarial dada pelo povo de Minas Gerais. A gente fica imaginando assim, será que nós estamos no Estado de Direito Democrático? Será que existe uma Constituição Federal? Pelo que eu estudei em 5 anos de faculdade, quem diz a última palavra sobre constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Agora vem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, concede uma liminar vergonhosa e imoral, suspende a eficácia do nível superior e da equivalência salarial e tenta abrir um concurso de nível de 2º grau. Apesar do procedimento que foi feito na gestão passada do sindicato, aonde o CNJ determinou que o tribunal efetuasse o concurso em prazo de 60 dias. E o tribunal, de uma forma indecente, judicializa a questão para tirar da competência do CNJ a avaliação desse nível superior. Então, assim, é muita decepção para os oficiais de justiça. Porque tem sido, nós somos, na verdade, igual o Sargento Rodrigues falou, deputado, somos os braços e as pernas da justiça. Sem o oficial de justiça, deputado, não tem como materializar uma decisão judicial. O juiz decide no seu gabinete, mas se o oficial de justiça não for na periferia, não for na zona rural, não tem como dar efetividade naquela decisão judicial. Agora, nós continuamos pagando para trabalhar, porque nós temos um custo para realizar as diligências. Nós estamos tirando do nosso salário, da nossa verba alimentar, para custear o Estado de Minas Gerais, a 2ª arrecadação da Federação. Estamos custeando o Tribunal de Justiça, que tem um orçamento de 3 bilhões e 500 milhões de reais.
Wander, 2 minutos, tá? Então, assim, confiamos muito na Assembleia Legislativa, que aqui é a Casa da Justiça, aqui que nasce o direito. Agora, o Tribunal de Justiça tem decepcionado os servidores e tem sido um fator que está prejudicando a saúde física e mental dos seus servidores, sem contar na saúde financeira, porque ele vem descumprindo leis que garantem direitos dos servidores, as promoções verticais, a lei de custas. A lei de custo que nos garante a indenização de uma verba decente, ele não vem cumprindo. A data base só mediante ameaça de greve. Mas já está votado adiante de tudo? Só mediante paralisação que ele vem cumprindo os nossos direitos. Então, assim, eu peço aos deputados, peço à Assembleia Legislativa, para que verifique e investigue isso a fundo, para que o Tribunal de Justiça execute de forma transparente o orçamento. E parabéns à Assembleia Legislativa por essa iniciativa. Obrigado, deputado. Bem, Wander, obrigado. Vamos passar então agora a palavra para a presidenta. Eu falei presidente, a Bia, que é presidenta da CUT, me puxou a orelha, falou que é presidenta. Então a presidenta do Serviço MIG, Sandra Margarete Silvestrino de Souza. Presidente, eu só gostaria de dizer a Sandra, o Wander, o seguinte: nós havíamos conversado mais cedo e, se o plenário chamar, nós vamos pedir a compreensão de vocês para a gente suspender a reunião lá, porque nós vamos ter uma PEC muito importante, que é a iniciativa, que extingue o voto secreto, que é de fundamental importância para o cidadão acompanhar a posição de cada deputado. Então, apenas para dizer isso, que se chamarem o deputado Rogério Correia, líder da bancada dele, eu sou líder da minha bancada, e aí nós precisamos dessa compreensão dos senhores e das senhoras. Obrigado, Rodrigues. Até pedir desculpa também, que às vezes a gente fica conversando com os deputados, mas é porque, como está correndo o plenário, tem negociações em curso. De servidor não tem, né? E é também lá, assunto do servidor público, a greve da saúde, nós estamos tentando resolver. No caso da greve da saúde, já tem 34 dias de greve. Nós estamos tentando um acordo com o governo para ver se diminui pelo menos um pouquinho o choque de gestão e sobe alguma coisinha para o servidor da saúde, que estão também com uma situação muito delicada. Mas, por favor, Sandra, com a palavra, pediria você 10 minutos. Boa tarde, deputado Sargento, deputado Rogério, os companheiros Wander e Robert, doutor Leonardo, os servidores do Judiciário que se deslocaram de diversas comarcas do Estado para participar da audiência. Em primeiro registro, lamentar a ausência do Tribunal de Justiça, que além de ter limitado o debate dentro de casa, agora ele não se predispõe a vir debater democraticamente e publicamente os problemas que afetam os servidores. Dentro do requerimento protocolado pelo deputado Sargento, e já eu vou pontuar aí diante do tempo também em algumas questões que levam inclusive os servidores à satisfação tamanha que hoje os 3 sindicatos, né, e as 2 instâncias estão em estado de greve, que todo mundo sabe é um instrumento político para dizer para a administração que a paciência dos servidores está se esgotando diante de tanta ilegalidade promovida pela Casa da Justiça, da qual a gente esperava o contrário, que ela fosse fiscal do cumprimento das leis e não fosse a primeira a descumprir as leis. Então, dentro disso, dentro do que a gente estava pontuado no requerimento sobre a Lei Complementar 105, em relação ao artigo 67, que é o que fixa a gratificação por atividade de chefia, né, emenda apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, e que depois houve veto, e nós conseguimos derrubar os vetos, a gente quer aproveitar esse momento exatamente para esclarecer a população, e nós fizemos um boletim nesse respeito também, que trata-se, nós estamos falando, quando a gente fala atividade de chefia, os escrivãos e contadores da Justiça de primeira instância. São servidores que chefiam setores, né, têm a atribuição de gerenciar equipes, que respondem pela tramitação dos processos, pelo andamento dos trabalhos, e que não recebem nenhuma gratificação por atividade de chefia. Essa situação não é vista em nenhum outro órgão público.
Todo servidor que exerce uma atividade de gerência, de chefia, recebe uma gratificação. Dentro do próprio Judiciário Mineiro, os diretores de secretaria da segunda instância, que exercem situação, função semelhante, recebem no padrão 77, recebem a gratificação, os 20% sobre 77. No caso dos servidores, dos escrivães e contadores, o Tribunal de Justiça desrespeita esse direito, mesmo hoje tendo a lei, prevendo o artigo 67 da Lei 105, a instituição dessa gratificação, mesmo o sindicato tem acionado o Conselho Nacional de Justiça, que em agosto de 2010 determinou ao Tribunal de Justiça o cumprimento desse artigo 67 via encaminhamento do projeto de lei, o Tribunal de Justiça simplesmente, até então, não assegura aos servidores, não concede, não encaminha para o Parlamento Mineiro esse projeto de lei instituindo a gratificação. E mesmo tendo o sindicato tendo feito um acordo para viabilizar a instituição da gratificação, ele fez um acordo onde o pleiteado era 20% do padrão 77 e o sindicato então reduziu para 20% dos 70% para que pudesse caber dentro do limite orçamentário do tribunal. Limite orçamentário sempre é legado para negar direito de servidor. Por exemplo, posteriormente à Lei 105, e aos artigos da instituição terceiro grau do oficial de justiça, da gratificação de chefia, o tribunal, que sempre alega falta de recursos para atender aos direitos dos seus servidores, incluiu no seu orçamento e não cortou um direito conquistado em 2011 pela magistratura, não em lei, em resolução, que é o direito em vale lanche, ou seja, orçamento só falta na hora de apreciar os direitos dos servidores. Em relação ao terceiro grau, eu só quero acrescentar, para o oficial de justiça, a fala do meu companheiro Wander, que o tribunal, essa casa, deu uma ajuda, contribuição ao Tribunal de Justiça, que cometia uma ilegalidade em 1992, que era exigir somente da entrância especial o terceiro grau para ingresso no cargo de oficial de justiça. Os servidores e oficiais de justiça das comarcas do interior, de todas as comarcas do estado, mais de 290 comarcas, eles cumprem o mesmo tipo de atividade. E então não se escolhe, eu vou pedir esse tipo de mandado para um oficial técnico ou esse tipo de mandado para um oficial judiciário. Eles cumprem o mesmo serviço, portanto o tribunal causava uma ilegalidade, ao exigir para ingresso escolaridade diferente. Ao invés de aproveitar a oportunidade dada pela Assembleia Legislativa, mediante e corrigir esse passado, o tribunal luta contra uma ilegalidade que ele cometia desde 92, que foi corrigida via a inserção desses artigos 58 e o 63 na lei, e ao invés de aproveitar essa oportunidade e resgatar e eliminar essa ilegalidade que ocorre dentro do Tribunal de Justiça, que são oficiais de justiça, às vezes dentro de uma mesma comarca. Um oficial é técnico e o outro é oficial judiciário. Cumprem o mesmo mandato, percorrem carreiras diferentes e recebem salários diferentes. E o tribunal, então, deveria ter aproveitado essa oportunidade para legalizar essa situação e não fugir da sua obrigação. Em relação ao direito à carreira, promoções verticais em atraso, com editais sendo publicados, o edital de 2009 ainda está em andamento, o tribunal ilude os servidores que eles têm uma carreira. Nós temos visto o desembargador que tomou posse, Herculano, o tempo todo dizer que, embora ele concorde que os salários dos servidores judiciários não estão lá grandes coisas, mas que tem um plano de carreira maravilhoso e que te causar inveja aos outros estados. Só que esse plano de carreiras hoje, deputado, ele é fictício, ele ilude os servidores. Por quê? Primeiro, atrasado desde 2009, agora que está processando as promoções de 2009. Segundo, no caso da primeira instância, há um limite de vagas. A maioria dos cargos está com 0 vagas, ou seja, por mais que o servidor cumpra a sua parte no plano, na lei, que adquirir um curso superior, não faltar ao serviço, ter uma avaliação especial de desempenho satisfatória, o servidor do judiciário não tem vaga para ser promovido, ou seja, ele cumpre a sua parte, o tribunal não cumpre a dele, não promove os servidores. Agora, em 2013, teríamos um grande número de servidores que vão alcançar os padrões mínimos dos requisitos para concorrer e não haverá vaga. Portanto, é um plano muito bom se funcionasse. Então, o tribunal precisa alterar urgentemente o plano de carreiras e retirar limite de vagas. Também o prêmio por produtividade previsto na Constituição Estadual desde 2003, no Judiciário Mineiro, sempre descumprindo a lei, aquele que deveria fiscalizar e garantir a lei, não vem cumprindo.
desempenho, que produtividade no judiciário também não existe. Em relação às diligências, a denúncia da ilegalidade que a gente está apresentando nesses boletins, que a gente fez um para cada assunto tratado, que além de não pagar o justo, paga ao correio R$13,25 e paga os oficiais de justiça 150 ou 8,50. 2 minutos. Para os servidores que, inclusive, percorrem, às vezes, 400 quilômetros para receber 8,50. Nós denunciamos, está aqui novamente, o Tribunal de Justiça constitui um fundo ilegal naquelas ações onde as partes recolhem ao final o valor correto da diligência. O tribunal, que já não paga o que deveria pagar, se apropria do dinheiro da diligência que a parte recolheu para o oficial de justiça, constituindo um fundo ilegal, já denunciado pelo sindicato, já inclusive fruto de ação da Procuradoria-Geral do Estado, denunciado na última audiência pública, até hoje continua tudo na mesma forma. E a gente só chamar a atenção também para uma outra situação, que não cumpre o tribunal, não cumpre lei e não cumpre compromisso. O último presidente prometeu aos servidores do judiciário um reajuste escalonado, capaz de retirar os servidores dessa posição de 21º pior salário, sair do poder sem honrar esse compromisso, passando para o seu sucessor, que hoje em dia, alegando novamente restrições orçamentárias, já sinaliza de que esse compromisso não vai ser cumprido. E é por esse motivo, por grande satisfação, que os servidores da Justiça das duas instâncias encontram-se em estado de greve, como um alerta à administração do Tribunal de Justiça, que não estão mais dispostos a tolerar esse quadro dentro do Judiciário Mineiro. Obrigada a todos. Obrigado, Sandra. Palavra agora com o coordenador-geral do Sinjus, Robert Wagner França. Por favor, Robert, 10 minutos. Okay. Boa tarde a todos os presentes, nossos colegas do Judiciário Mineiro. Boa tarde aos nossos novos deputados. Agradecer ao deputado Sargento Rodrigues por ter feito o requerimento para essa audiência pública e a Comissão de Administração Pública também por ter concordado. É um momento importante para que a gente possa falar da realidade dos servidores do Judiciário para a sociedade mineira. E quero agradecer também, especialmente, os assessores do deputado Sargento Rodrigues, a Fabiana, e o assessor Sandro, do deputado Rogério Correia, que tem dado uma atenção muito especial aos servidores aqui nessa casa. E dizer que o projeto 3298 foi aprovado hoje de manhã na CCJ, acabou de ser aprovado aqui na Comissão de Administração Pública, é a nossa revisão geral. Esse projeto é emblemático porque ano passado foi necessário que nós tivéssemos que fazer uma greve de 23 dias para ter esse direito respeitado. E esse ano, pelo menos por enquanto, não foi ainda necessária a greve, e a greve é um problema para a sociedade quando se trata de greve no serviço público. E, como o deputado Rodrigues mencionou hoje de manhã, quando a distância entre os poderosos, os representantes da cúpula, diminui em relação aos trabalhadores, é um sinal de que a sociedade está amadurecendo. Então, eu acho que realmente a sociedade está amadurecendo, a democracia há de prevalecer e vai prevalecer muito mais quando o Tribunal de Justiça começar a dar o exemplo e cumprir as leis. Então, que o 3298 seja aprovado hoje em todas as comissões e seja aprovado de uma vez por todas essa semana, e todos os anos o Tribunal passe a cumprir esse direito, que a gente não tenha que ter tanta luta para uma coisa tão óbvia, que é uma reposição inflacionária. Em relação à situação pela qual o servidor passa, isso vai depender muito da negociação entre o Tribunal de Justiça e os trabalhadores. E é óbvio que a relação trabalhador-empregador, ela precisa ser respeitosa. Ocorre que a sociedade paga caros impostos para ter o trabalho nosso realizado de forma qualitativa e, infelizmente, isso não tem acontecido por uma falta de gestão, por uma gestão de qualidade do tribunal, porque os nossos servidores estão indo embora do tribunal. Os servidores estão deixando o tribunal e indo para outros órgãos, e isso prejudica o trabalho. Isso faz com que a qualidade seja diminuída
E esse fator acontece porque o servidor do Judiciário Mineiro está aqui. Os jornais não nos deixam mentir. Na semana passada saiu no jornal O Tempo o ranking dos servidores, dando conta de que Minas Gerais se encontra em 21º lugar, como já foi dito aqui, tanto no nível médio quanto no nível superior. E para citar aqui o que o jornalista disse, comparados aos colegas de Brasília, mineiros recebem 2.000 a menos. E não é, para quem não quiser ficar com Brasília, podemos ficar com a menos que o Paraná, 2.000 a menos que Pernambuco, 2.000 a menos que Goiás, 2.000 a menos que São Paulo. E a gente teria que continuar a tarde inteira aqui para falar quanto menos o servidor do Judiciário Mineiro tem sido valorizado, apesar de fazer aquilo que se faz tanto nas todas as justiças estaduais desse país, quanto na Justiça Federal. E é óbvio, o nosso servidor não deve nada a nenhum outro servidor de qualquer esfera do Judiciário brasileiro. Nós temos aí, é verdade, um reajuste escalonado que viria para resolver isso. É uma proposta, é um projeto que foi negociado no tribunal desde outubro do ano passado e cuja negociação terminou agora em abril deste ano. O projeto está para ser votado na Corte Superior, está na Comissão Administrativa, mas até o momento nós não temos uma sinalização positiva do tribunal nesse sentido. E é isso aí, esse tipo de projeto é que vai tirar o tribunal dessa falta de gestão, dessa gestão que não está cuidando corretamente dos recursos públicos, porque na verdade recursos há, o que precisa haver são prioridades. É preciso que o tribunal saiba priorizar o gasto, porque nós sabemos que a decisão sobre o gasto é e continuar sendo política. Os sindicatos têm procurado estudar cada vez melhor os orçamentos públicos, têm oferecido propostas. A propósito, a LDO que tramita nesta casa, o deputado Sargento Rodrigues ingressou com 2 emendas a nosso pedido e que visam exatamente aprimorar o orçamento e trazer mais recursos, não só para o Tribunal de Justiça, mas para os outros órgãos da estrutura do Estado. E é óbvio que isso demonstra da nossa parte uma visão propositiva, uma visão que quer negociar, uma visão que quer buscar a melhoria do atendimento para a sociedade. No entanto, do outro lado, nós temos encontrado o vazio, a omissão. Vide o fato de não termos aqui um representante do Judiciário nessa audiência pública. Então, realmente, o tribunal está omisso e nós precisamos, através da nossa luta, mudar esse estado de coisas. É através da persistência, é através de uma luta que não pode ser apenas de um dia, tem que ser sempre, e é por isso que os servidores se encontram em estado de greve nesse momento e estão exatamente clamando por uma negociação justa, responsável e transparente. Que o tribunal demonstre realmente a situação orçamentária, que comece por responder os nossos ofícios, porque apesar da Lei de Acesso à Informação ter entrado em vigor no dia 16/5, o tribunal está com mais de 20 ofícios, só para citar um sindicato, o Sinjus, sem resposta. O tribunal não responde sequer quanto tem em caixa, mas é muito fácil para o tribunal negar direitos sem dizer, sem comprovar a realidade orçamentária, o que seria, segundo ele, impeditiva do cumprimento desses direitos. E não foi à toa que, a respeito da questão do desconto da greve do ano passado, Robert, mais 2 minutos, e não foi à toa que o ministro Toffoli concedeu a liminar ao Sinjus, e essa liminar tem ecoado em todo o Brasil e foi citada também no Congresso de Direito Sindical, ocorrido há 2 semanas. Não foi à toa que essa liminar saiu, ou seja, o Tribunal de Justiça deixando de cumprir direitos, dando justa causa aos trabalhadores para que lutem pelos seus direitos e, consequentemente, deixando a entender que o trabalhador, quando
está aí buscando o seu direito, ele não está fazendo nada de errado. Greve não é ilícito, não é nada equivocado, é simplesmente uma luta coletiva e justa por aquilo que precisa ser feito. A gente sabe que a argumentação é toda em cima da falta de dinheiro, mas por outro lado a gente vê o dinheiro ser utilizado de forma equivocada. Agora, recentemente, o regimento interno do tribunal prevê, por exemplo, pagamento de indenização apenas para magistrados que trabalham em plantão de medidas urgentes. No entanto, os servidores que trabalham nessas mesmas medidas urgentes não está, apesar de estar previsto também na Lei de Organização Judiciária, não recebem, é mais um descumprimento da Lei 105, não recebem sequer um tostão pelo cumprimento dessas indenizações. E a outra inovação é o pagamento de plano de saúde para magistrados, que também é uma inovação trazida aí no regimento interno. E todo mundo sabe que é apenas a LOMAN que pode prever direitos de magistrados, e a LOMAN não prevê plano de saúde. Portanto, é mais um descalabro, mais um direito que não é, digamos assim, respaldado pela lei, pela Constituição, e que tem que ser combatido. Nós vamos combater, estamos combatendo também pagamento de quinquênio percentual acima do que a LOMAN prevê, pagamento de auxílio-refeição para a magistratura, que também não tem cabimento, e a questão também do auxílio-moradia, que vem aí sendo pago e que muitas vezes também não tem esse respaldo. Diante desse quadro, só nos resta então apelar para que o exercício da democracia seja através do direito de greve, seja através das manifestações públicas, seja através do tribunal passar a mudar essa perspectiva, e aí a gente tem essa expectativa em relação a essa nova gestão que assumiu semana passada, como o próprio deputado Rodrigues mencionou, de que faça uma negociação competente, que os servidores possam discutir de igual para igual e que os servidores então não sejam tratados como idiotas, porque a gente sabe muito bem que o tribunal, no caso desse reajuste escalonado, ele tem recurso sim para cumpri-lo, tanto que nós chegamos a fazer simulação de folha, chegou-se a rodar a folha e ficou constatado que há recursos para cumprimento desse reajuste escalonado. Não adianta agora colocar a conta na crise internacional. E é assim que nós, através dessa luta, através dessa convicção nossa, é que nós vamos, a partir desse momento, conseguir o respeito que está faltando na Casa da Justiça, que deveria ser a primeira a dar o exemplo e a cumprir os direitos. Como disse o ministro Aires Brito, o judiciário não pode errar. O judiciário, se os outros dois, por acaso, cometerem algum equívoco, o judiciário é o terceiro e ele precisa corrigir. Dentro do sistema de freios e contrapesos, ele precisa corrigir algum eventual deslize dos outros poderes. E é nele que a gente acredita também para corrigir essas mazelas pelas quais os servidores do judiciário vêm passando hoje. Muito obrigado a todos e a gente espera uma solução. Muito obrigado, Robert. Passamos a palavra, então, para o doutor Leonardo Militão Abrantes, advogado do Sindojus e Sindjus. O doutor Leonardo pediria também 10 minutos, por favor. Excelentíssimo senhor deputado Rogério Correia, deputado Sargento Rodrigues, aos sindicatos e servidores aqui presentes. Deputados, o problema do Tribunal de Justiça é de gestão pura e simples. Essa fala não é minha, é do conselheiro Marcelo Nobre, numa das diversas denúncias por nós apresentadas. A falha é de administração, é de gestão. Por quê? Porque o ponto que nós apresentamos ao Conselho Nacional de Justiça foi exatamente a dificuldade de um Tribunal de Justiça, na era da tecnologia, saber qual o quadro de seus servidores. Eles não conseguem saber quantas vagas em quantas classes existem. E a situação é mais grave porque eles não conseguem nem mesmo observar que o quadro de vagas para a segunda instância foi revogado. Então, nos diversos ofícios que o tribunal antigamente ainda respondia, dizia, temos que observar o quadro de vagas. E nós respondíamos, mas esse quadro foi revogado.
Revogado por iniciativa de vocês. Não, apesar de revogado, nós temos que observá-lo. Então, o Tribunal de Justiça não sabe gerenciar e não sabe nem mesmo o que é revogação de um quadro. Na hora que nós colocamos esses pontos, realmente o único direito que, se o Tribunal de Justiça observasse, seria maravilhoso, é o da democracia. A administração do Tribunal de Justiça não tem feito gestão democrática há vários anos. Eu acompanho o sindicato da segunda instância há mais de 7 anos. E nós observamos nos últimos anos um silêncio da presidência do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eles não conseguem mais se esconder atrás da obscuridade dos números. O que nós observamos com o implemento da transparência na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a nova Lei de Transparência e com os nossos pedidos, é que eles estão cada vez em dificuldade de nos responder. Não é problema de falta de dinheiro, pois um desembargador recentemente recebeu R$300 mil de indenizações diversas. Em 2008 foi rodado um levantamento, cada desembargador receberia em torno de R$1 milhão de parcelas retroativas. À época, nós fizemos uma notificação judicial para que somente existisse pagamento administrativo se tivesse ocorrido o pedido administrativo. Recentemente tivemos acesso a esses dados. Era o pagamento da parcela autônoma de equivalência. Pedimos esclarecimento ao presidente Cláudio Costa. A resposta manuscrita: não irei fornecer, mesmo que seja baseado no princípio da publicidade. Basta interpretar a legislação, vocês saberão a origem do pagamento. Diante dessa manifestação, provocamos o CNJ, e no CNJ nós tivemos uma confissão do Tribunal de Justiça Militar. O Tribunal de Justiça Militar informou, dizendo: pago a parcela autônoma de equivalência porque eu devo seguir as ordens do Tribunal de Justiça. Em 2003 houve uma sessão da Corte e eles mandaram pagar de 2008 para frente, de 2000 para frente. Em 2008, segundo informações do Tribunal de Justiça Militar, eles aumentaram o saldo devedor, incluindo as parcelas autônomas de 1990 a 2000. Não sou eu que estou informando isso, é o Tribunal de Justiça Militar. Sim? A que se refere essas parcelas autônomas de equivalência? Segundo eles, seriam diferenças salariais retroativas. Não foi apresentado nenhum pedido administrativo. Seria o LV ou alguma coisa assim? Não, auxílio moradia e diferenças outras. Não foi apresentado, deputado, nenhum pedido. Foram pagas de uma vez só? Como é que foram pagas? Existe um saldo devedor corrigido, não se sabe como, e pagas de tempos em tempos. Você teve acesso a algum documento relativo a esse assunto? A manifestação do Tribunal de Justiça Militar dizendo. Gostaria de receber cópia? Sim, senhor. Ok. Pode continuar. Informando que o Tribunal de Justiça, em 2008, disse: temos que pagar de 1990 a 2000 também. O deferimento pelo Tribunal de Justiça foi em 2008, mais de 8 anos após a existência do débito. Na hora que a gente coloca isso, Excelência, vários outros procedimentos foram apresentados, o que demonstra a dificuldade de gestão. Existe a associação de presidentes dos colégios dos tribunais de justiça estadual. No orçamento de Minas, há a previsão de R$15 mil para pagamento dessa associação privada. Não é uma entidade pública. E aí fizemos uma denúncia no CNJ dizendo: o Tribunal de Justiça faz repasse para uma associação privada. Pasmem, as informações, posso disponibilizar todas, estão chegando ao CNJ. Distrito Federal parou de fazer o pagamento porque o Tribunal de Contas da União disse que é ilegal. Ceará disse que parou de pagar porque também entendia ilegal. Minas paga, apesar do Tribunal de Contas do Estado, na consulta da época do desembargador Gudesteu Biber, ter dito é ilegal. E eles continuam pagando. Todas as outras informações até hoje, eles pagam R$1.000 por mês a essa associação privada. Vários outros, o auxílio refeição, que foi dito aqui pelos sindicatos, né, nós já representamos o CNJ também. Fizemos o seguinte pedido: olha, na licitação para fornecimento de lanche aos desembargadores, foi escolhido bacalhau de Porto, Coca-Cola, Toddy, biscoito, clique-claque, escolheram as marcas. E paralelo a essa licitação foi aprovado no orçamento a rubrica para auxílio alimentação. O que nós levamos ao CNJ foi para constranger o Tribunal de Justiça, é que ou ele paga o auxílio alimentação aos desembargadores, ou ele fornece o lanche. Somente um.
Os dois não. Na hora que nós colocamos isso, existe também uma outra questão complicada, que seria a não observância da lei orgânica da magistratura. A lei orgânica da magistratura prevê adicional de tempo de serviço aos desembargadores de 5% a cada 5 anos, limitado a 7. Aqui em Minas, amparado também pelo Tribunal de Contas, que os conselheiros detêm os mesmos direitos que desembargadores, eles pagam adicionais de tempo de serviço, quinquênio, trintenário, sem limite e de 10%. É essa a razão de que alguns desembargadores recebem acima do teto remuneratório. A composição remuneratória deles é ilegal. E está no CNJ, e pasmem, as informações do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar foram pela confirmação da informação. Na hora que nós temos todas essas informações e tudo mais, a grande dificuldade hoje do Tribunal de Justiça é se esconder. A informação da diligência que na audiência pública anterior já teria sido teoricamente resolvida, para assistência judiciária, diligências oriundas de processos de órgãos públicos, 6h50, 8h50, o Sindejus, na última reunião com o presidente Joaquim Herculano, apresentou um dado pela lei da transparência que chocou o presidente do Tribunal de Justiça. O Estado de Minas Gerais, ano passado, repassou 20 milhões de reais para essas diligências de assistência judiciária. E a despesa do Tribunal de Justiça não chegou a 10 milhões. A nossa pergunta foi, recebeu 20, gastou 10, cadê o resto? Estamos esperando a resposta até hoje. Então hoje a grande dificuldade de gestão do Tribunal de Justiça é se esconder atrás dos números. E os números estão cada vez mais transparentes. O que me preocupa, não só como advogado das duas instituições, mas como cidadão, as 3 entidades sindicais do Poder Judiciário Mineiro estão em estado de greve. É que a situação administrativa do Tribunal de Justiça, a ausência de transparência, a ausência de negociação, vai levar a uma situação caótica. O sindicato da segunda instância fez greve no ano passado, após uma audiência de conciliação no CNJ. Então, uma prova de que o sindicato não está querendo brigar. O sindicato quer resolver. Fizemos uma audiência de conciliação no CNJ, o Tribunal de Justiça não cumpriu a conciliação, tentamos fazer novos ofícios, pedindo o cumprimento da negociação, entramos em greve. Tentamos provocar o CNJ de uma forma estratégica para tirar o debate do Estado de Minas Gerais. Por quê? A legalidade ou não da greve seria debatida dentro do Tribunal de Justiça e ele iria dizer se a greve contra ele seria legal. Mas não conseguimos a nossa intenção processual. No final, impetramos um mandato de segurança porque o presidente do Tribunal de Justiça disse que iria cortar o ponto dos servidores. O nosso mandato de segurança foi indeferido. Apresentamos recursos e conseguimos uma situação inédita. O desembargador reconsiderou o indeferimento da inicial, mandou processar o mandato de segurança e deu a liminar para não cortar o ponto. A Corte, num pedido, num recurso, num agravo manejado pelo Estado, sem abertura de vista para a parte contrária, sem direito à sustentação oral, sem nada, alegações de regimento, cassou a liminar. Desse ponto, nós rogamos ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli reconheceu a legalidade da greve e disse, não suspenda o pagamento. O mais interessante é que o Dias Toffoli, o ministro, não disse que será necessário compensar. Disse que a greve da segunda instância foi legítima e estaria inserido na hipótese de impossibilidade de suspensão do pagamento. É isso que me preocupa. O ponto da greve que autorizou o ministro Dias Toffoli a deferir liminar não foi solucionado. Se os servidores deflagrarem a greve com o mesmo ponto, nós já temos um precedente no Supremo Tribunal Federal que a greve não poderá ter os dias cortados. Quanto tempo durará essa greve? A hoje, nós percebemos que o CNJ segue por uma linha que terá seu tempo e modo de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, é que entrou em greve, corta o ponto. Só que a nossa greve, na segunda instância, já tem amparo no Supremo, não pode cortar o ponto. E, enquanto eles não quiserem resolver o problema, a sociedade continuará com esse risco iminente. Entrou em greve, amparado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não se pode cortar o ponto. Quanto tempo durará essa greve?
quanto tempo durará a não disposição do Tribunal de Justiça em sentar e negociar. Encerrando a nossa fala, colocarei à disposição todas as denúncias feitas no CNJ, tá? Recentemente são mais de 10 denúncias formuladas, basicamente por ausência de transparência, pedidos de esclarecimentos, tá? Só colocaria que, se o Tribunal de Justiça realmente quisesse conversar, quisesse dialogar, quisesse aprimorar a administração pública, poderia se beneficiar do conhecimento acumulado dos servidores, conhecimento acumulado da vivência deles no dia a dia, bem como das assessorias especializadas, não só jurídicas, mas também financeiras, que eles têm contratados. Então nós temos diante aqui de 3 sindicatos que não estão preocupados com as perfumarias sindicais, não estão preocupados com as festas, não estão preocupados com os clubes, não estão preocupados com as questões recreativas. São 3 sindicatos que estão preocupados em gastar o dinheiro sindical em estudos, em aprimoramentos de conhecimento de todos. Para quê? Para que possam sentar na mesa e aí sim apresentar soluções. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Eu queria agradecer então a participação dos sindicatos, do Sindujus através do Wander, da Sandra, do Sejus Miguel, do Robert, né, como coordenador-geral do Sindujus, e também do doutor Leonardo. Eu vou passar a palavra para o deputado Sargento Rodrigues, para que ele possa fazer as considerações finais a partir do que ouvimos dos representantes dos sindicatos e também apresentar um requerimento a respeito da reunião. E vamos depois fazer as considerações e nós partimos para a finalização da reunião. Então, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu quero ainda esclarecer que logo após o encerramento, eu e o deputado Rogério Correia, como já disse antes, nós temos projetos importantes para ser votados. E eu preciso limpar a pauta para que o 3298 chegue o mais rápido possível. É bom que vocês tenham essa clareza, dessa compreensão de tudo que a gente está fazendo aqui nessa audiência, e às vezes até concatenando aqui de forma bem democrática o nosso tempo, para que a gente alcance o nosso objetivo. O objetivo dessa reunião é dar voz aos servidores do Judiciário, já que dentro do próprio poder não se tem voz. E eu quero dizer ao presidente do tribunal que essa postura desse deputado não é contra o tribunal, não. Aqui, quando o diretor de comunicação dessa casa e a gerente de comunicação cismou de não dar publicidade à reivindicação dos servidores, nós fomos ao presidente exigindo, vou parar o plenário, até que eles pudessem publicar no informativo da Assembleia, porque estavam querendo tirar. Falei, aqui não, aqui ninguém vai fazer isso aqui não, que eu não deixo não. Então a nossa postura em relação ao servidor não é com relação ao servidor do tribunal não, porque o primeiro deputado aí na tribuna a cobrar que a casa deveria mandar urgentemente o projeto que tratava da revisão salarial do servidor legislativo foi esse deputado. Então, nós não somos daquele ditado popular que casa de ferreiro espelho de pau, não. É o contrário. Se é uma coisa que não me falta, é um olhar, especialmente para dentro da casa onde eu estou. Meu olhar é muito atento. Principalmente para as questões administrativas que muitas vezes alguns diretores tentam passar por cima dos próprios deputados aqui e que eu denuncio prontamente. E com nome ainda. Porque comigo não tem esse negócio de falar, não vou dizer o nome, para não ficar. Não, comigo não tem esse negócio, não. Então, eu quero deixar isso bem claro. Eu quero dizer, deputado Rogério Correia, e ao doutor Leonardo, que a lei 2527, a lei de acesso à informação, ela vem num momento muito importante. Eu penso o seguinte, quanto maior a transparência em qualquer ato do serviço público, melhor para todos nós. Melhor, inclusive, para o servidor. O servidor, quando souber exatamente quando ganha o juízo, o desembargador, todos os gastos, ele sabe fazer conta e fala, opa, está faltando aqui, ó, essa conta, está sobrando isso aqui, por que não paga com esse aqui? Eu tenho uma PEC aqui, que é a PEC 23, ela determina a publicidade, até antes mesmo de criar esse alvoroço todo, da 11.527, determina a publicidade dos salários de deputados, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, de todos. Essa foi a nossa postura. Inclusive aqui na nossa casa, eu posso aqui externar a minha irritação. Eu sou deputado aqui, no 4º mandato, e não sei quanto é que ganham os diretores da casa.
Tamanha a minha vontade de fazer isso ser publicado. Imagine, deputado por 4 mandatos, eu não sei quanto ganha os diretores. Então essa lei de acesso à informação, e não há para onde correr, doutor Leonardo, porque o Pleno já se manifestou sobre a matéria. Não tem jeito o Pleno dar um recuo. Não tem recuo. Agora nós temos que avançar cada vez mais na transparência. Então, doutor Leonardo, eu vejo o seguinte, o tribunal não tem dificuldade em conhecer os quadros de servidores. Quantos quadros tem? A dificuldade é de dar a transparência. É isso. A dificuldade é essa. Conhecer, conhece. Conhecer, conhece. Tem técnico suficiente lá para chegar e falar aqui, ó, doutor, está aqui os números. São tantos servidores, tem esse percentual de gasto, implica nisso. Conhecer, conhece. Agora, a melhor forma de não enfrentar o problema com o servidor é esconder os números. A falta é de transparência. Não há outro caminho. A autoridade de qualquer poder nesse país tem que entender. É caminho sem volta. A publicidade não tem como fugir dela. E a lei 11.527 veio no bom momento. Porque através dela nós vamos bater até na Corte Superior. E na Corte Superior nós vamos ter uma resposta satisfatória, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero ainda dizer da minha... eu estou aqui meio que perplexo pelo fato de você dizer aqui que durante o processo não houve sequer abertura de vista para a parte contrária para que ela se manifestasse do chamado devido processo legal. Isso é uma violência. Isso é ferir de morte o devido processo legal e, portanto, ferir de morte cláusula pétrea. Que o judiciário tem o dever de cumprir vigorosamente, fielmente, o devido processo legal. Porque o processo caminha assim. Todos nós que operamos direito é passo a passo. Uma parte, a parte interessada, a parte autora manifestora, a parte contrária, ela tem que manifestar na mesma proporção. Isso é que é processo. Pelo menos é isso que nós estudamos em teoria geral do processo, nos cursos de direito que nós fazemos pela faculdade afora. Então, violentar isso, descumprir isso, é uma violência à cláusula pétrea. E eu estou aqui perplexo saber que uma parte manifesta, a outra não pode e toca o processo para frente. Isso é realmente uma posição de quem quer, ou seja, tratorar, né, e cometer aí o abuso com relação aos servidores. Então eu vejo com muita tranquilidade, disse aqui, vou repetir, os sindicatos têm que permanecerem na luta firmemente, se entenderem que está pouco, tem que ir para a porta do tribunal, tem que manifestar na porta do tribunal. Gente, não tem coisa melhor que poder manifestar. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria, o tamanho da minha satisfação, quando eu tive coragem em 1997, fardado, estar em cima do carro de som, que até então, depois de 222 anos de existência da Polícia Militar, é que nós fomos criar coragem para fazer isso. E a alegria de ser verdadeiramente cidadão, de exercer isso na plenitude, é a coisa mais bonita que eu pude sentir na minha vida enquanto servidor público. Subir a Praça da Liberdade, passar pela Afonso Pena, Avenida Amazonas, Praça 7, Afonso Pena, dar tchauzinho para o prefeito Célio de Castro na época, na sacada, né, ser aplaudido pela população, subir em cima do carro de som a João Pinheiro e ganhar a alameda principal da Praça da Liberdade, que até então nós nunca tínhamos feito uma manifestação como aquela. Então, vai para a porta do Tribunal de Justiça, mostra a insatisfação de vocês, façam lá, porque tem pessoas, que eu digo isso constantemente, aqueles que estão investidos em mandatos, em cargos públicos, que são chamados membros de poderes, tem que tomar um cuidado enorme para não se afastar da sensibilidade humana. De vez em quando, tem que caminhar no meio do povo, tem que sentir as pessoas, tem que conversar com os mais humildes, para que ele possa ter um pouquinho de lucidez, de sensibilidade. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar aqui o Sindojus, o Sejuslig, o Sinjus, pela luta. Parabéns, doutor Leonardo, parabéns pela sua postura
coerente, firme na defesa dos sindicatos, e eu quero muito receber cópia dessas denúncias, porque eu sei o que eu vou fazer com elas também. Eu vou cobrar providências também, seja do CNJ, seja de quem for, mas nós vamos cobrar providência. Só que vai ser cobrada aqui, na forma prevista em requerimento, enviada pelo presidente deste poder ao CNJ, também cobrando e reforçando a cobrança de vocês. E eu quero aqui deixar apenas um último recado ao presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Joaquim Herculano Rodrigues. O senhor acabou de assumir a presidência do tribunal. Tenha sensibilidade com os seus servidores. Olhe, escute o que o servidor está falando. O servidor pode ser grande parceiro do próprio tribunal, desde que respeite minimamente os direitos adquiridos e a questão, né, daqueles direitos que eles precisam, né, ter de fato contemplados na forma que a lei prevê, que a Constituição prevê. É nada mais isso. O servidor não quer mais nada que isso. Quer que cumpra pelo menos a Constituição da República, os direitos sociais que lá se encontram, especialmente no artigo 6º e 7º. Portanto, Rogério Corrêa, eu quero encerrar as minhas considerações dizendo que estou aqui com o requerimento pronto. Vou ler o requerimento, não tem quórum para deixar registrado, para que vocês possam já tomar conhecimento, e vamos providenciar outros requerimentos que nós faremos com mais calma para avaliar, inclusive, o teor desses requerimentos. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência os termos regimentais, seja encaminhado pedido de providência ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para que determine ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a implementação dos direitos conquistados pelos servidores do Poder Judiciário, em especial os garantidos nos artigos 58, 63 e 67 da Lei Complementar 105, de 14 de agosto de 2008, bem como a regularização dos pontos dos servidores que aderiram à greve e o cumprimento das promoções verticais atrasadas. Este é o primeiro requerimento que eu vou apresentar e, posteriormente, em contato com os próprios servidores, nós aqui aportaremos outros requerimentos. Muito bem, muito obrigado, deputado Rodrigues. O requerimento fica recebido pela comissão, pela presidência, e poderá, na próxima reunião ordinária da comissão, ele será encaminhado à votação. Essa presidência, antes de suspender os trabalhos, gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pelo requerimento aprovado nesta comissão e trazer este debate que nós vimos a importância dele através da explanação dos sindicalistas. Agradecer aos 3 sindicatos, através do Wander, da Sandra e do Robert, e também ao doutor Leonardo, advogado dos sindicatos, agradecer a presença de vocês nos esclarecimentos colocados. Eu quero deixar também como sugestão que há um requerimento já aprovado, também de autoria deste deputado e do deputado Sargento Rodrigues, que requer uma discussão sobre o quadro de pessoal do Tribunal de Justiça. Esse requerimento foi aprovado, Rodrigues, foi assinado também por nós dois. E neste requerimento, nesta oportunidade, nós vamos discutir exatamente os problemas oriundos da falta de servidores no Tribunal de Justiça, tanto na capital quanto também no interior do Estado. Essa discussão será feita nesta comissão. Nós estamos deixando para fazê-la no segundo semestre, provavelmente em agosto, a combinar com a comissão e também com os sindicatos. E nela incluiremos a questão dos concursados, etc. Eu acho que será também uma boa oportunidade para ver se essas questões aqui levantaram tiveram ou não um avanço em relação às indicações que vocês aqui apresentaram. Então fica uma espécie de segundo tempo, né? O Rodrigues e o Raul vão no segundo tempo, né? Desta peleja que nós esperamos ter alguma solução. Então fica para agosto, a gente marca com vocês e já os convido de antemão.